Olá, gente, sejam todas e todos bem-vindos ao nosso canal Froneses. Nós estamos na nossa segunda aula, né, do curso O Brincar e a Ludicidade, Noções Propedêuticas sobre a Formação Humana. Nessa aula, não só nessa aula, como em muitas a seguir, nós vamos estar fundamentados, sobretudo, na obra do Huizinga, né, que é o Homo Ludens. Então, esse livro é um livro clássico, né, sobre a temática. Então, nós vamos iniciar, né, a nossa aula de hoje, tá? Falando aí, discutindo, abordando alguns pontos, né, do primeiro capítulo do livro do Huizinga, que é Natureza e Significado do Jogo como Fenômeno Cultural. Eu me chamo Marcelo Ribeiro, sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, sou lotado no colegiado de Psicologia. Bom, uma das coisas assim, talvez assim, mais importantes assim, pro Huizinga, né, é a ideia de que é no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve, né? Então, o jogo como um elemento não na cultura, pelo menos é a visão que ele traz, o jogo não na cultura, mas o jogo como um elemento da cultura, quer dizer, um elemento importante no desenvolvimento da própria cultura, né? Claro que isso não significa que o jogo não possa também ser compreendido do ponto de vista das produções enquanto produção cultural, mas o olhar do Huizinga é um olhar mais, digamos, talvez filosófico, se é que a gente poderia chamar de uma antropologia filosófica ou de uma filosofia antropológica, né? Então, o jogo, né, nesse sentido, para o Huizinga, ele é anterior à própria cultura, né? O jogo é algo que lança as bases para o desenvolvimento da humanidade do ponto de vista da civilização, ou das civilizações, né? E aí é muito interessante, né, porque a partir dessa ideia, né, o jogo, e aí é importante entender jogo, né, para o Huizinga. Então, jogo, como a gente já colocou lá, né, na nossa primeira aula, o jogo tem também o sentido de brincar, tem também o sentido de movimento, tá? Então, o jogo não é só o jogo como na nossa língua portuguesa nós habitualmente nos referimos, o sentido que nós queremos dar. Jogo aqui, ele tem um sentido maior, tá? Então, o jogo ultrapassa os limites da atividade puramente física e biológica. É uma função significante, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente poderia dizer, e claro, sempre nas palavras do Huizinga, né, que no jogo existe alguma coisa em jogo que transcende as necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação, né? Então, isso é muito importante, porque o jogo instaura algo que não está no objeto em si, que não está na ação em si, que não está no sujeito em si, né? Então, há uma função significante, algo que transcende, que extrapola, né, um sentido que aparece, que surge, né, se ganha um sentido que não está nem no objeto em si, né, no utensílio, no objeto em si, que não está no sujeito em si, que não está nos elementos do ambiente em si. É algo que aparece, que surge. E aí também tem um outro ponto muito importante, né, desses elementos, digamos assim, do jogo, que é a intensidade do jogo e seu poder de fascinação, né,
que não podem ser explicados por análises biológicas, né? E contudo, é nessa intensidade, nessa fascinação, nessa capacidade de excitar que reside a própria essência e a característica primordial do jogo, né? Então esse é um elemento também fundante do jogo, isso que o Huizinga fala, essa intensidade, né? Esse poder de fascinação que não pode ser explicado meramente por seus aspectos biológicos ou fisiológicos, né? Ou seja, nos processos fisiológicos do sujeito que vivencia o jogo, tá? Então, dessa intensidade a gente também pode dizer que há no jogo um outro elemento fundamental, que é a ideia de divertimento do jogo, né? É claro que a palavra divertimento ela é muito inadequada, né? Porque divertimento não se reduz à ideia de entretenimento. Para o Huizinga, divertimento tem muito mais a ver com alegria, né? Com alegria, e que tem a ver também com essa transcendência, né? Com essa experiência de transcendência. Afinal, o jogo é sempre uma totalidade, né? À medida em que o jogo, você não localiza o jogo, como eu acabei de falar, você não localiza o jogo no objeto em si, né? Na bola, na raquete, né? No dado, né? Nem no sujeito ou no ambiente, mas o jogo é sempre uma totalidade. Então a experiência dessa totalidade, né, ela produz, né, digamos, uma alegria. A alegria ou divertimento, né, é um elemento fundamental aí no jogo. Um outro aspecto extremamente importante, né, para a gente entender essa natureza, digamos, do jogo, né, isso repetindo, né, na perspectiva do Huizinga, que na minha opinião é um grande clássico, né, é uma obra, o Homo Ludens é uma obra que mergulha, né, na natureza do jogo, né, nos seus elementos mais fundantes, mais essenciais, mais básicos, né? Então um outro ponto muito importante é que o jogo possui uma realidade autônoma, né? Mas reconhecer o jogo é forçosamente, né, reconhecer o espírito, pois o jogo, seja qual for sua essência, não é material, né? Então o jogo ele tem uma realidade autônoma, né? Não, mais uma vez, né, o jogo, a realidade do jogo não está no objeto em si, não está no sujeito em si, né? Não está localizado no ambiente, mas o jogo é essa totalidade, né, que provoca, né, digamos assim, que provoca o aparecimento do espírito, claro, né, no sentido daquilo que não é material, né, nessa experiência de transcendência, né. A gente poderia dizer, né, que a natureza do jogo é uma natureza fenomenológica, né, à medida em que o jogo não está no sujeito, o jogo não está no objeto, mas o jogo está numa intencionalidade, né, que eu vou falar ainda há pouco também, em um movimento, numa alternância e em uma transcendência, né, e numa produção de consciência, né, numa produção de consciência, de experiência, né, que não está em nenhuma dessas partes isoladas, mas no conjunto, na dinâmica de todos esses elementos. E aí um outro ponto também muito importante, né, que tem a ver com a questão da racionalidade e irracionalidade, é que se brincamos e jogamos, né, e temos consciência disso, de que a gente está brincando, de que a gente está jogando, né, é porque somos mais do que simples seres racionais, pois o jogo é irracional, né? Quer dizer, o jogo não é da dimensão da razão, pelo menos de uma razão técnica, de uma razão analítica, de uma razão instrumental, né? O jogo é da ordem do desejo, o jogo é da ordem dos sentidos, né? O jogo é da ordem onírica, o jogo é da ordem da fantasia, ou seja, é da ordem
de uma, digamos assim, de uma irracionalidade, nesse sentido, de uma irracionalidade. Ora, tomar consciência, ou seja, operar racionalmente, né? Tomar consciência, operar racionalmente que estamos jogando, né? Fundamentar, né? Uma racionalidade a partir de uma irracionalidade. Então o jogo também é uma conversa, né? É um diálogo entre essas duas dimensões, a racionalidade e a irracionalidade, né? A consciência analítica, a consciência lógica e ao mesmo tempo todas as questões da irracionalidade. Imagine um jogo, né? Então um jogo de vôlei, né? Que você calcula a bola, né? Que você usa estratégias, né? Que você vai agora atacar, agora vai se defender. Então há todo um raciocínio técnico, instrumental, lógico, analítico, né? Mas a partir de elementos que não estão nessa ordem. E aqui eu vou fazer uma citação, né, que eu achei bem interessante, do Huizinga, obviamente, né? As grandes atividades arquetípicas da sociedade humana são, desde o início, inteiramente marcadas pelo jogo. Como, por exemplo, no caso da linguagem, esse primeiro e supremo instrumento que o homem forjou a fim de poder comunicar, ensinar e comandar. É a linguagem que lhe permite distinguir as coisas, defini-las e constatá-las. Em resumo, designá-las. E com isso, designação eleva-las ao domínio do espírito. Na criação da fala e da linguagem, brincando com essa maravilhosa faculdade de designar, é como se o espírito estivesse constantemente saltando entre a matéria e as coisas pensadas. Por detrás de toda expressão abstrata se oculta uma metáfora, e toda metáfora é jogo de palavras. Assim, ao dar expressão à vida, o homem cria outro mundo, um mundo poético ao lado da natureza. Então, reparem que mais uma, vamos dizer assim, um raciocínio do Huizinga, né, para sustentar, né, a sua tese de que o jogo ele é fundante da cultura. Quer dizer, o jogo ele é fundante da linguagem, né? O jogo funda a linguagem à medida em que a linguagem ela é esse, digamos assim, esse vai e vem entre a matéria e as coisas pensadas, né? E por trás dessas expressões abstratas sempre há uma metáfora, né? E metáfora é o jogo de palavras, né? Ou seja, o elemento do jogo, né? O elemento do jogo ele é elemento fundamental para o desenvolvimento, o surgimento e o desenvolvimento da linguagem. E aí agora a gente vai explorar um pouco, né, as características do jogo. Estávamos falando desses elementos fundantes, mas vamos tratar agora das características, embora essas questões elas estejam bem próximas umas das outras. O jogo é uma atividade voluntária. Quando sujeito a ordens, deixa de ser jogo, podendo no máximo ser uma imitação forçada. Quer dizer, o jogo tem a ver também com a espontaneidade, né? O jogo é voluntário nesse sentido, quer dizer, quando você é obrigado, né, a jogar, no máximo você imita, né? É claro que numa situação, né, olha, você tem que entrar naquele jogo, tá? Há uma ordem, mas há uma aceitação voluntária dessa ordem. A recusa dessa ordem, né? Ou seja, a não ser voluntário, né? O não ser voluntário, né? Impede a possibilidade da experiência do jogo, tá? Então, como eu disse, então pode até haver uma ordem. Olha, você está escalado agora e vai jogar. Não, é sua vez, vá. Mas há um consentimento, há uma aceitação, há um abraço, há um acolhimento dessa ordem. Essa ordem passa a ser voluntária.
A primeira das características fundamentais do jogo é o fato de ser livre, de ser ele próprio liberdade, né? Eu sei que eu posso estar às vezes me antecipando aqui, mas eu não consigo me conter também e trazer alguns desdobramentos, né, desses aspectos aí, dessas características, né? Então, a ideia do jogo é ser livre, ser ele próprio liberdade. Então a experiência do jogo que possibilita essa experiência também de liberdade, e isso tem repercussões muito importantes se a gente pensa, por exemplo, em termos de promoção de saúde, se a gente pensa, por exemplo, em termos de formação profissional, se a gente pensa em termos de aprendizagem, né? A gente ainda vai ter momentos de falar alguma coisa sobre isso. Na aula 1 eu cheguei também a tocar alguns desses pontos. Uma segunda característica, né, intimamente ligada à primeira, é que o jogo não é vida corrente, nem vida real, né? Pelo contrário, trata-se de uma evasão da vida real, né, para uma esfera temporária de atividade com orientação própria, aquela história da independência, né? Então toda criança, por exemplo, sabe perfeitamente quando está fazendo de conta ou quando está só brincando, né? Quando está só brincando. Então ela sabe, olha, eu não estou na corrente real, né? Eu não estou nessa vida real, eu estou brincando, né? Eu estou no faz de conta. Tem um livro muito legal, né, chamado Brincando de Matar Monstros. Esse livro, eu esqueci agora o nome do autor, mas estou colocando ele aqui, porque eu esqueci agora, mas eu estou colocando ele aqui, né? É muito legal porque ele faz uma discussão dos jogos eletrônicos e, sobretudo, assim, dos jogos chamados jogos de violência, mas também não só de jogos eletrônicos, como os brinquedos mais manuais. E aí ele faz essa discussão de que as crianças, elas têm uma consciência de que ali é um faz de conta, de que é uma fantasia, né? E que talvez toda uma discussão, né, contrária a esses brinquedos com elementos de violência, por exemplo, a espada, o revólver, ou os jogos, os games, né, os jogos eletrônicos de violência, talvez eles não façam, digamos assim, mal, não tragam prejuízos. Esses jogos em si não tragam prejuízos para o desenvolvimento da criança. Talvez outras questões, né, claro que associada aí ao modo e à intensidade sobretudo da criança e do adolescente na relação com esses jogos, tá? Então, Brincando de Matar Monstros, a gente pode também tá falando um pouquinho sobre esse livro, muito bom. E aí também um outro ponto, né, que é muito importante, é que tem a ver com essa coisa da seriedade, né? Então há o jogo, ele toma uma seriedade, ele tem uma seriedade própria, né? Mas uma seriedade em que sentido, né? Não é a seriedade no sentido de ser sisudo, né? De estar fechado. A seriedade do jogo, e aí a gente pode dizer, brincar é coisa séria, né? Jogar é coisa séria, brincar é coisa séria, no sentido de que no jogo, né, o jogo ele tem essa capacidade de absorver inteiramente, né, o jogador. Na brincadeira, né, há toda uma imersão, uma entrega, né, há todo um envolvimento, né, há uma seriedade, né, nesse sentido. Então isso também é uma coisa assim muito importante e tem desdobramentos do ponto de vista da saúde, né, do ponto de vista da formação, da educação, né? E aí também uma outra característica, né, que é essa ideia de ocupação de lugar, né? Então o jogo ele distingue-se da vida comum tanto pelo lugar quanto pela duração que ocupa, né? Então o jogo ele tem demarcações, né? Você ocupa espaços, tem regras, há um tabuleiro, né? Tem o tempo, né? Os locais, né? Então o jogo ele se localiza no espaço e tempo, ele tem uma temporalidade, ele tem uma espacialidade própria, né? Própria.
né? Outra de suas características principais, né, que é a questão do isolamento e a limitação, né? É jogado até o fim, dentro de certos limites de tempo e de espaço, possui um caminho e uns sentidos próprios, né? Então, o isolamento não no sentido de um alheamento, o isolamento no sentido de uma demarcação. O jogo, ele demarca um espaço, ele demarca um tempo, né? O jogo tem uma limitação da delimitação do espaço, ele tem uma limitação, né, da sua temporalidade, né? O tempo ele marca, né? Ele marca. E aí tem uma outra coisa importante, que é a questão da ordem, que daqui a pouco eu vou falar. Mas antes, né, eu queria trazer a questão da alternância e da repetição, né? Que é justamente essa ideia que tem a ver com o movimento. E aqui eu vou fazer uma citação, vou ler. O jogo inicia-se e, em determinado momento, acabou. Né? Acabou. Ou seja, acaba. Né? Tem um momento que acaba. Joga-se até que se chegue a um certo fim. Enquanto está decorrendo, tudo é movimento. Mudança, alternância, sucessão, associação, separação. E há, diretamente ligada à sua limitação no tempo, uma outra característica interessante do jogo: há de se fixar imediatamente como fenômeno cultural. Mesmo depois de o jogo ter chegado ao fim, ele permanece como uma criação nova do espírito, um tesouro a ser conservado pela memória. É transmitido, torna-se tradição, né? Então, o jogo, enquanto alternância, né, do movimento, né, do ir e vir, mas o jogo também como uma repetição, né, como uma capacidade de você voltar a jogar. E você volta a jogar, né, porque chegou ao fim, né, e você volta a jogar porque foi uma criação do espírito, né, um tesouro criado, quer dizer, uma experiência elaborada, e a possibilidade de retornar, né, de repetir, né, esse movimento que não necessariamente é um movimento que não é um movimento mecânico, né, mas esse movimento de retorno, de repetição nesse sentido, né, de retornar, ele é extremamente importante, porque ele pode ser transmitido, né? Ele pode ser passado de geração a geração, ou ele pode ser experienciado pelo próprio sujeito ao longo do seu desenvolvimento. Funda a tradição, né? Cria uma história. O jogo a dimensão, digamos, a dimensão lúdica, né? A ideia do homo ludens, né? É a possibilidade, inclusive, de fundar tradições. E ainda, né, sobre a alternância e a repetição, né, pode ser repetido, né, a qualquer momento, quer seja jogo infantil ou jogo de xadrez, ou em períodos determinados, como um mistério, né? Uma de suas qualidades fundamentais reside nesta capacidade de repetição, que não se aplica apenas ao jogo em geral, mas também à sua estrutura interna, né? Em quase todas as formas mais elevadas de jogo, os elementos de repetição e de alternância, né, constituem como que o fio e a tessitura do objeto, né? Talvez esse ponto seja um dos mais importantes, essa ideia da alternância e da repetição, né, porque remete à ideia de um movimento, né, que vai se construindo e que vai se constituindo, e que nesse movimento há também transformações ao tempo em que se funda aí uma tradição, uma história, né? Então a experiência do jogo, a experiência do brincar é uma experiência rica, é uma experiência que pode ser transmitida, né? Ou seja, você cria uma cultura, mas é uma experiência rica também no sentido de desenvolvimento do próprio humano, do próprio sujeito. E aí a questão da ordem, né? Então o jogo, ele cria ordem e é ordem, né?
introduz na confusão da vida e na imperfeição do mundo uma perfeição temporária e limitada. Exige uma ordem suprema e absoluta, né? Então o jogo, ele possibilita a organização, a estruturação. Ele cria aí ordem, não no sentido autoritário, não é nesse sentido, mas é uma ordem no sentido de situar o sujeito no espaço, no tempo, né? Da própria riqueza da experiência, né? Ele produz sentidos e significados, claro, obviamente, com a alegria. Então, o jogo, né, ele lança sobre nós um feitiço, né? Ele é fascinante, né? É cativante, está cheio das duas qualidades mais nobres que somos capazes de ver nas coisas: o ritmo e a harmonia, né? A gente estava falando da questão da ordem, né? Da experiência de organização, né? De estruturação, né? E uma coisa está relacionada à outra, né? Então, como ele tem essa capacidade do divertimento, da alegria, né? Do envolvimento, da fascinação, de ser cativo, né? Ele produz, né, isso que o Ising fala dessas qualidades mais nobres, que é o ritmo e a harmonia intrínsecas desse próprio movimento, né? O jogo, ele tem um movimento, né? A experiência do jogo é uma experiência de movimento, e é uma experiência de movimento, né, que se desenrola em um ritmo e em uma harmonia. E aí um outro ponto, né? Todo jogo tem suas regras, né? Todo jogo tem suas regras, tá? A desobediência às regras, né, implica a derrocada do mundo do jogo, né? Então, burlar as regras torna o jogo sem graça. Claro que o jogo pode, inclusive, conceber o burlar as regras, mas o burlar as regras está implícito, né, no jogo, tá? Mas a ruptura, né, dos limites do jogo acaba o jogo. O jogador que desrespeita ou ignora as regras é um desmancha-prazeres, né? Então priva o jogo da ilusão, né? Palavra cheia de sentido que significa literalmente em jogo, né? Illusio, illudere, inludere, quer dizer, retirar a ilusão do jogo é acabar com o jogo. E aí eu vou resumir aqui para vocês, fazer uma leitura aqui que é um resumo, né? Quer dizer, numa tentativa, né, de resumir as características formais do jogo, poderíamos considerá-lo uma atividade livre, tá? Conscientemente tomada como não séria e exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de limites espaciais e temporários próprios, segundo uma certa ordem e certas regras. Promove a formação de grupos sociais, com tendência a rodearem-se de segredo e sublinharem sua diferença em relação ao resto do mundo por meio de disfarces ou outros meios semelhantes. Tá? Lembrando que a gente está em um curso fazendo uma apresentação assim, mais geral, né, sobre esses aspectos do jogo, do brincar, né, do lúdico, né, mesmo trazendo aí as considerações a partir da obra do Ising, o Homo Ludens. Tem questões que a gente não pôde ainda aprofundar, como essa questão, por exemplo, quando o Isinger fala da questão de não pode obter lucro, ele contextualiza isso, tá? Ele trabalha um certo sentido, e a gente não abordou isso aqui, tá? Mas eu estou aberto aí às perguntas, se vocês quiserem colocar, né? Na medida do possível estarei respondendo, tá? E a gente fica por aqui, tá? Pelo menos nessa parte da nossa segunda aula, a gente vai retomar a nossa terceira aula, dando continuidade ainda a esse capítulo. Então, muito obrigado e até breve.